Boa noite, pessoal. Obrigado, Francisco, pela homenagem. É um prazer estar de volta aqui na cidade de Jaú, cidade que tem me recebido com bastante carinho toda vez que eu venho aqui. É sempre um grande prazer para nós, cientistas, ter esse contato com o público, né? E no final o nosso intuito é abrir um espaço para perguntas e ouvir de vocês as dúvidas que vocês têm sobre a apresentação, dúvidas sobre a NASA, né? Dúvidas sobre como um biólogo como eu foi parar na NASA, né? Eu falei um pouco disso na palestra ano passado e vou ficar à disposição aqui para vocês, para conversar sobre isso com vocês. Mas hoje eu queria falar sobre o tema da palestra, que é os 50 anos da conquista da Lua, né? Que é um tema que, né, esse ano se comemora 50 anos e apesar de toda a informação disponível, apesar de tudo o que se tem falado, todas as conquistas, o legado tecnológico, ainda tem pessoas que não acreditam nessa conquista histórica, né, nesse fato monumental da humanidade. Então eu vou apresentar algumas coisas aqui, porque eu acho que a maioria das pessoas que contestam, né, essa conquista é por falta de esclarecimento, né? Então o meu objetivo é apresentar alguns desses esclarecimentos. Claro que a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre o assunto, mas eu tentei selecionar algumas dúvidas principais e mostrar alguns fatos cruciais, né, que permitiram a chegada do homem à Lua. E a minha intenção é que vocês saiam daqui com uma visão um pouco maior, né, um pouco mais ampla sobre os meandros da exploração espacial do programa Apollo, né, que levou o ser humano à Lua em 20 de julho de 69 e nos próximos anos, nos anos seguintes também até 72. E falar um pouco sobre o projeto Artemis, né, que foi anunciado esse ano, recentemente, e finalizar a minha apresentação sobre um pouquinho da minha pesquisa, da minha linha de pesquisa que eu desenvolvo lá na NASA, né, e espero que vocês gostem da apresentação e tenham perguntas, né, para a gente interagir um pouco no final. Bom, esse aqui é o logo Apollo 50 Next Giant Leap, né? Mostrando a Lua aqui e Marte, que a intenção, né, a próxima grande conquista será a chegada do homem a Marte. E eu tenho certeza que vai ter gente que fala, o homem não chegou a Marte, né? Como tem pessoas que contestam a chegada do homem à Lua. Então esse é o logo oficial dos 50 anos, né, jubileu de ouro, né, da chegada do homem à Lua, logo oficial que a NASA tem usado nas apresentações, né? Para começar a falar sobre o programa Apollo e todo o processo que levou o ser humano à Lua, a gente tem que ir lá atrás, né, no primeiro grande acontecimento da exploração espacial, né? Eu acho que a maioria de vocês já viu essa figura antes, né? Quem já viu essa figura, quem sabe tem ideia do que é, né? É um satélite, o primeiro satélite que foi lançado pela humanidade em 1957, Sputnik, né? Os russos enviaram esse primeiro satélite, então os russos na corrida espacial largaram primeiro e nos anos seguintes tiveram várias conquistas, foram pioneiros em vários pontos, né, da exploração espacial, então eles bateram os americanos em várias etapas e o lançamento do Sputnik, nessa época, 1957, o pós-guerra, então tinha essa busca pela supremacia tecnológica. Quando os russos lançaram esse satélite, os americanos ficaram de cabelo em pé, né? Os russos colocaram uma tecnologia inédita e tem acesso ao espaço, né? Esse satélite ficou 3 meses no espaço, fazendo bip, bip na cabeça dos americanos. E eles falaram assim, a gente precisa entender como é que isso funciona, a gente precisa passar aos russos, né? E isso injetou uma vontade, né, de supremacia tecnológica muito grande nos Estados Unidos, que tinha vencido a guerra, né? Então tinha essa responsabilidade, esse ímpeto, né, de desenvolver um programa espacial. No ano seguinte foi fundada a NASA, né? A NASA, ela foi resultado, né? Antes da NASA tinha um instituto que chamava NACA, que foi transformado em NASA em 58, e aí teve todo um programa, né, de desenvolvimento da exploração espacial americana. Em 61, né, o outro grande conquista aí do ser humano, né, feita pelos russos, o lançamento do primeiro ser humano ao espaço, né? Yuri Gagarin, o cosmonauta russo, ele deu uma órbita em torno da Terra, né, e voltou são e salvo, e aquilo também, né, serviu como, assim,
para despertar, para colocar os americanos em pânico, né? Os americanos, na verdade, já vinham construindo o seu programa americano, né? Essa aqui foi a resposta dos americanos, na verdade, os 7 astronautas selecionados para voar no programa Mercury. Aqui tem Alan Shepard, que se não me engano é esse aqui, e o John Glenn, né? O Alan Shepard, ele foi para o espaço 3 semanas depois do que o Yuri Gagarin. Então, os Estados Unidos perderam essa etapa aí da corrida espacial por 3 semanas, né? Yuri Gagarin foi 12 de abril de 61 e Alan Shepard 5 de maio de 61, do mesmo ano. E aí John Glenn foi em seguida, né, deu várias voltas em torno da Terra, considerado aí o primeiro americano a orbitar a Terra, assim, porque o Alan Shepard ele foi só um voo suborbital, não chegou a completar uma órbita, mas o John Glenn, depois ele virou político, ele virou senador lá nos Estados Unidos e contribuiu muito aí para a ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Então aqui está, 3 semanas depois, dia 5 de maio aqui, né, a notícia aí do Alan Shepard indo para o espaço, e foi no momento que os Estados Unidos precisavam de um grande herói, né? E o Alan Shepard foi esse grande herói. E os Estados Unidos tinham, né, toda uma frota de astronautas aí no programa Mercury. Aqui são todas as missões do programa Mercury, os logotipos, né? Então, com todos os detalhes, isso aqui é informação muito fácil de ser obtida na internet. A primeira espaçonave que levou o Alan Shepard foi Freedom 7, e depois John Glenn, que orbitou, né, a Terra, Friendship 7. São os 2 grandes milestones, né, as 2 grandes conquistas do programa Mercury. Mas além dessas missões tripuladas de extrema importância para o programa americano, teve vários testes. Olha o tamanho do programa Mercury, né? Alguns resultados falharam, né, algumas missões falharam, sucesso parcial, falha, sucesso, né, assim por diante. Então, um programa muito grande, muito importante para os Estados Unidos, que forneceu os fundamentos, né, para o desenvolvimento do programa espacial americano. Aqui estão as cápsulas das missões Mercury, né, sendo a Friendship 7 aqui, né, estava no National Air and Space Museum em Washington, que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, né, que é essa daqui, essa menorzinha aqui. E aqui está uma dos programas Gemini, uma das cápsulas do programa Gemini que eu vou falar aqui agora, né. O programa Mercury era uma pessoa só, uma tripulação, um astronauta só na cápsula. O programa Gemini já eram 2, né, daí vem o nome Gemini, que significa gêmeos, né. E o principal objetivo do programa Gemini era testar uma tecnologia de fazer um encontro em órbita entre 2 espaçonaves. Por quê? Porque para lançar uma expedição tripulada para a Lua, não basta só levar um foguete e o mesmo foguete voltar, né? Eles analisaram várias possibilidades e chegaram à conclusão que era necessário lançar um foguete para entregar um orbitador na Lua, e desse orbitador descer um lander, e depois do lander subir um ascent stage, né, um estágio de ascensão, para encontrar o orbitador e voltar para a Terra. Esse é o mais simples, na verdade, o mais barato, né? E para isso tinha que desenvolver uma série de tecnologias. E muitas dessas tecnologias foram desenvolvidas, então, no programa Mercury e Gemini, e as últimas do programa Apollo, né? Então aqui o desafio era esse, né? 2 espaçonaves fazer o encontro e acoplamento em órbita. Isso foi feito, né, numa das missões do programa Gemini, pela Apollo 8, por qual astronauta? Neil Armstrong, que é exatamente o astronauta que veio a pisar na Lua depois com a missão Apollo 11. Outro astronauta que participou do programa Gemini, Buzz Aldrin, segundo homem a pisar na Lua, na Apollo 11. E outro milestone, outra grande conquista do programa Gemini, foi a caminhada espacial do Ed White, né? Foi a primeira caminhada espacial americana, né? Na verdade, os americanos também perderam esse pioneirismo, né? A primeira caminhada espacial de um ser humano foi feita pelos russos, e os Estados Unidos depois fez a primeira caminhada espacial americana, Ed White, que veio a falecer, na verdade, na missão Apollo 1.
Então, após o programa Gemini, veio o programa Apollo, que aí sim era um programa especificamente desenhado para descer seres humanos à Lua até o final da década de 60. Que isso teve um contexto político muito forte, né? O presidente dos Estados Unidos fez um discurso muito inspirador na Universidade de Rice, em 1961, e desafiou todo o público, todo o povo americano a enviar seres humanos para a Lua até o final da década, né? E aquilo teve um comprometimento muito forte da opinião pública americana e de todos os engenheiros, cientistas, né, que trabalhavam na NASA. Então o pessoal tinha um foco muito, muito forte. E mesmo após o acidente da Apollo 1, dia 21 de fevereiro de 67, que foi na verdade um acidente bem tolo, na verdade, todo mundo se sentiu para baixo, né? Porque como que foi o acidente? Foi um teste que foi feito com a tripulação dentro da cápsula da Apollo, né? Era um teste pré-voo, né? Bem antes do voo. Eles iam testar todos os sistemas, todos os componentes, né, da primeira missão. E alguns avisos de segurança já indicavam que tinha fios desencapados, tinha materiais inflamáveis ali dentro da cápsula, né? Velcro, coisas que não podia estar. Mas devido a essa urgência, né, os Estados Unidos tinham perdido várias etapas aí na corrida espacial, eles decidiram fazer o teste e esse foi apenas um dos motivos, né? Eles também ficaram trancados dentro da cápsula e acabaram morrendo ali durante esse teste. Isso, né, colocou os Estados Unidos de novo lá para baixo, né, a moral, né? Mas eles mantiveram o foco, né? Todas as pessoas trabalhando para que o objetivo não se perdesse. Então as próximas missões, Apollo 2, 3, 4, 5 e 6, foram missões não tripuladas, missões que testava o foguete Saturno V, né, que é o foguete mais poderoso já feito pela humanidade, os sistemas orbitadores, todos os sistemas de navegação, tudo foi testado. Apenas na Apollo 7, que foi a missão seguinte, né, a missão tripulada, Apollo 7. Que foi uma missão que orbitou a Terra, né, então testou todos os sistemas em órbita da Terra. A primeira missão tripulada que foi para a Lua foi a Apollo 8, né, orbitou a Lua, tem esse formato aqui, o logo, né, de orbitando a Lua e voltando para a Terra. Em seguida, a Apollo 9, que tem as datas, né, de cada uma dessas missões, também chegou a orbitar a Lua e testou o módulo lunar em órbita da Terra. Né? Ele não testou o módulo lunar em órbita da Lua, só na Terra. E a Apollo 10 foi a primeira que fez o teste do módulo lunar, que é o módulo que pousava na Lua, né? Ele ficou a algumas centenas de metros, né, do solo lunar. Então essa missão fez tudo, né, como se fosse a Apollo 11, exceto realmente descer. Então, quer dizer, quando chegou a vez da Apollo 11, eles já sabiam que a probabilidade de dar certo era muito alta, porque eles já tinham testado todos os sistemas, os componentes. Eles já sabiam que tinha muita chance de dar certo, né? Então, por isso que eles prepararam todo aquele espetáculo, né, de mídia. O pouso lunar no dia 20 de julho de 69, existem estimativas que dão conta de 530 milhões de pessoas assistiram ao vivo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Tem vários relatos de brasileiros que assistiram, né? Acho que muita gente, algumas pessoas mesmo nessa plateia, chegaram a assistir. Tem um engenheiro brasileiro que trabalha na NASA hoje, Ivair Gontijo, que conta que foi a primeira vez que ele viu televisão ao vivo, a primeira vez que ele viu televisão na vida dele. Ele era adolescente, tinha os seus 16, 17 anos. Ele viu o pouso lunar ao vivo. E isso inspirou ele para o resto da vida, e hoje ele é um engenheiro que trabalha na NASA, construiu os rovers que estão hoje explorando Marte e vive lá trabalha no JPL, no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Então aqui tem algumas fotografias aqui na Trafalgar Square, em Londres, e ao redor do mundo, né, foi um mega evento. Imagina 530 milhões de pessoas assistindo ao vivo naquela época, né, um impacto muito grande, né, no mundo inteiro. Então, por que foi preparado tudo isso? Porque eles já sabiam que era praticamente certo que isso ia dar certo, né? É claro que ao longo de todos esses programas teve vários desafios, né? Por exemplo, na missão Gemini 9, que foi aqui
Neil Armstrong fez a primeira acoplagem lá do orbitador com o módulo Adina, lá do programa Gemini, ele quase teve uma fatalidade. Na verdade, o Neil Armstrong era o melhor piloto dos Estados Unidos. Não à toa ele foi escolhido para pilotar a missão Apollo 11, né? Ele sobreviveu, tem histórias, né, que ele conseguiu pousar um avião no deserto sem motor. Ele conseguiu fazer esse pouso e sair vivo. Quando ele estava testando o módulo lunar, né, aqui em terra, né, um protótipo do módulo lunar, ele teve que ejetar, né, teve uma falha no sistema, ele ejetou poucos segundos antes, ele ficou 3 segundos de morrer, né, ele ejetou e se salvou. E na Apollo 9 também, que ele fez o acoplamento, deu tudo certo, só que teve um mau funcionamento de um componente que começou a girar a cápsula de maneira descontrolada, tipo uma rotação por segundo, 60 RPMs, né? E aqui naquela espaçonave, essa rotação, ele tinha 40 segundos de vida. E nesses 40 segundos ele teve a frieza de pensar uma solução para o problema, desligar os propulsores que estavam causando aquela rotação e conseguiu salvar a missão, e a missão foi bem sucedida. Né? Então, em 3 oportunidades, pelo menos, ele foi um astronauta ninja, assim, né? Que conseguiu contornar as dificuldades. Então, não à toa ele foi escolhido o piloto, né? O comandante da Apollo 11, o Neil Armstrong. Depois da Apollo 11, né? O presidente, todas as missões, o programa Apollo foi desenhado para ter 20 missões. 20 missões. A Apollo 11 foi a primeira que chegou lá na Lua. Depois da Apollo 11 teve outras missões, né, até a Apollo 17. Mas logo depois da Apollo 11, né, o presidente Richard Nixon, ele presenteou 135 nações do mundo inteiro com poeira lunar. Então os astronautas da Apollo 11 trouxeram de volta rochas lunares, poeira do solo lunar. E o presidente Richard Nixon fez essas plaquinhas, né, com a bandeira dos países que voaram na Apollo 11 e distribuiu para o mundo inteiro. O Brasil também recebeu, né, esses fragmentos do solo lunar, com uma inscrição, né, uma coisa bem diplomática. Né, e né, são 4 fragmentos pequenininhos, embebidos do tamanho de um botãozinho, bem pequenininho. E eu não sei exatamente onde estão as amostras aqui no Brasil da Apollo 11, mas isso foi doado para o Brasil, né? Aqui estão as outras missões. Então, as primeiras missões Apollo eram missões de desenvolvimento e teste de sistemas para permitir a chegada do homem à Lua. As missões Apollo que se seguiram, Apollo 12, 13, 14, 15, 16 e 17, né? Nos anos que se seguiram até 72, elas foram missões de exploração. Então, missões para estudar o solo lunar, né? Missões para instalar instrumentos e experimentos científicos, desde a Apollo 11, na verdade. A Apollo 13 teve um probleminha, ela não conseguiu descer no solo lunar, ela teve um vazamento no tanque de oxigênio, teve que orbitar a Lua, aproveitar a órbita para poder voltar para a Terra. Isso é até bem retratado no filme Apollo 13, né, com Tom Hanks, que venceu vários prêmios aí do cinema. Recomendo fortemente assistir esse filme aqui. Além das missões até a Apollo 17, né, foram planejadas Apollo 18, 19 e 20. Mas essas missões, elas acabaram sendo canceladas. Por quê? Os Estados Unidos já tinham chegado na Lua, né? 6 missões tinham descido no solo lunar. E existia tudo que é do governo depende da opinião pública. Na época, né, no final da década de 60, começo da década de 70, estava tendo o quê? Guerra Civil, Martin Luther King Jr., Guerra do Vietnã, e o orçamento necessário, né, para fazer uma viagem como essa para a Lua era muito caro. Então estava ficando difícil de justificar para o Congresso americano gastar bilhões de dólares para missões tripuladas para a Lua, uma vez que já tinha ido, né? Já tinha trazido rocha lunar, já tinha feito experimentos, né? Então essas missões finais foram canceladas. E aqui só para deixar claro a visão, né, a abordagem dos americanos. Eles querem mandar uma missão para a Lua, eles não planejam uma missão, eles planejam 20. Eles querem colocar um ser humano em órbita da Terra, eles não mandam projetam uma, são 7 astronautas no comecinho do programa Mercury, né? Então, não é à toa que eles têm uma taxa de sucesso muito alta, né? Eles fazem o melhor possível e ainda assim fazem redundante, né? 20 missões foram projetadas para a Lua.
6 conseguiram o feito. Né? Então o pessoal fala assim, os americanos, por que eles foram para a Lua e não voltaram mais? Voltaram 6 outras vezes. Né? Dessas 6, 5 pousaram na Lua. E ao longo de todas essas missões, eles trouxeram 382 quilos de rocha lunar, que foram distribuídas por diversos institutos de pesquisa do mundo inteiro, de vários países. Se isso fosse invenção, se fosse mentira, os russos seriam os primeiros a falar, peraí, não foi não. Mas a polêmica da chegada do homem à Lua, as pessoas que não acreditam nisso, como eu falei no começo, é por falta de conhecimento, né? As pessoas, quanto mais a pessoa é fervorosa, fala que não foi à Lua, mais você vê que não conhece as informações, né? Então é mais por motivo ideológico e filosófico do que por motivo científico, porque todas as dúvidas são facilmente, é muito fácil de ser esclarecidas, né? Aqui são só para mostrar os locais de pouso das missões Apollo. Então, cada um desses locais de pouso foi escolhido por geólogos, né, para estudar particularidades do relevo, da composição, do solo e assim por diante, com destaque para a missão Apollo 17, que foi a única que teve um cientista como integrante da missão, que foi o Harrison Schmitt. Foi um geólogo. Imagina a felicidade de um geólogo na Lua, né, coletando as amostras e analisando, né? Foi o único. Todos os outros eram pilotos, eram militares. Por quê? Se a gente for pensar em viagens, né, hoje em dia as viagens são muito acessíveis para qualquer pessoa, né, de renda média, consegue viajar, né, consegue fazer uma viagem internacional hoje em dia. Por quê? Porque no passado teve os exploradores, teve as pessoas que fizeram a exploração desses ambientes, né, e desenvolveram sistemas capazes de oferecer segurança para a pessoa comum poder ir fazer. Então isso aconteceu com o programa espacial também. Os primeiros exploradores foram militares, foram pessoas preparadas para o risco, né? Teve acidentes, né? Teve custo, isso aí teve muito custo. Mas hoje em dia existe uma coisa que chama turismo espacial. Não é à toa, é porque todos os sistemas necessários para garantir uma viagem em segurança para uma pessoa comum, um turista, hoje em dia qualquer pessoa que tiver 10 milhões de dólares pode ir para a estação espacial. Está muito caro ainda, né? 10 milhões de dólares. Mas isso tende a baratear com o tempo. Né? Existem empresas aí de turismo espacial, o próprio Marcos Pontes tem agência de turismo espacial, já tem lista, tem fila de espera de pessoas querendo ir para a estação espacial, né? Pessoas, né, com alto poder aquisitivo já tem essa lista de espera aí. Isso tende a baratear muito no futuro. Por quê? Porque vai ter a participação do setor privado. Então, muitas empresas como SpaceX, Boeing, Bigelow, a própria Blue Origin, do Jeff Bezos, que é dono da Amazon, né, está investindo bastante nisso. Então, no futuro, né, as novas gerações aí vão ser capazes de viajar para o espaço, pelo menos em voos suborbitais, né, até companhias de avião já estão falando em voos suborbitais, né, por exemplo, vai ser possível ir de São Paulo para Tóquio em 2 horas, né? Um voo suborbital que vai para o espaço e pousa lá em Tóquio. Então você vai para Tóquio, daqui de São Paulo almoça e volta para jantar em São Paulo, imagina. Isso aí nas próximas gerações, nos próximos anos, né? Isso não é à toa, é porque teve todo um desenvolvimento antes, né? Aqui eu separei algumas polêmicas, algumas coisas mais famosas, né, de críticos que falam que são evidências de que o homem não foi à Lua. Por exemplo, a bandeira que tremula na Lua, né? Isso aqui é uma foto, isso aqui não é um vídeo, é uma foto que mostra lá a bandeira enrugada e as pessoas falam assim, tá tremulando, mas na Lua não tem vento, né? Então isso aí foi armado. Na verdade, a bandeira as bandeiras, né, que foram colocadas na Lua, elas tinham uma haste aqui na horizontal, né, tinha a haste vertical e uma haste na horizontal, para garantir que ela ia ficar mostrando, né, a bandeira dos Estados Unidos. Mas lá para colocar essa bandeira, eles sempre tiveram problemas para estender essa haste horizontal por completo. Então ela ficava enrugada e isso dava a impressão de tremular.
E claro que, mesmo em vídeo, né, quando você coloca a bandeira e você, né, faz o movimento, o último movimento ali, por inércia, ela vai mexer um pouquinho. Isso não significa que tem vento na Lua, né? Então, essa é muito fácil de explicar essa primeira possível evidência aí da armação, né, da chegada do homem à Lua. A segunda, que é impossível de ver estrelas na Lua, né? Isso aí é mais fácil ainda de explicar. Qualquer fotógrafo, né, o pessoal que está tirando foto aqui, sabe que se você ajustar a sensibilidade da câmera para tirar foto de um objeto iluminado, você não vai pegar um objeto que não está iluminado ou que tem uma iluminação bem mais fraca atrás, né? Isso aí é questão básica, né, de fotografia, né? Então, aqui a câmera estava ajustada para pegar as coisas iluminadas, né? Então, isso é muito fácil. A outra coisa é que seria a sombra aparente não estão, né, não indica uma fonte única, né? Mas isso também é muito fácil de explicar, porque por causa da irregularidade do terreno. Qualquer terreno irregular vai formar sombras em diferentes direções, mesmo com uma fonte única de iluminação. E outra coisa é que objetos na sombra, eles falam que objetos na sombra não poderia ser visível. Mas, na verdade, a Lua tem um albedo, tem uma refletividade, que essa refletividade já é suficiente para iluminar a sombra, né? Nenhuma sombra é totalmente escura, né, ali na Lua, porque tem outras porções do ambiente ali refletindo a luz. A quarta, que não dá para ver a câmera do Neil Armstrong tirando foto do Buzz Aldrin. Esse aqui é o Buzz Aldrin, e o Neil Armstrong tirando a foto dele, né? Isso também é muito fácil, né? A pessoa que conhece como que foi feita a foto, aqui aparece o Neil Armstrong e ele colocando o braço na região do abdômen, que é onde ficava a câmera, né? Nessa região aqui. Então, né, isso é muito fácil, isso aí é muito fraquinho, essa evidência, essa potencial evidência aí. E o quinto, de que Stanley Kubrick filmou todo o evento, né? Em 68 ele lançou o filme 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme espetacular, um filme que até hoje, as cenas são belíssimas, né? O Stanley Kubrick, que lançou 2001, Odisseia no Espaço em 68, um ano antes das missões, da missão Apollo 11. Mas a resposta para isso é o seguinte, né? O Stanley Kubrick, ele contratou cientistas e engenheiros para fazer um filme monumental. Não é isso era característica do Stanley Kubrick, não foi só com 2001, Odisseia no Espaço que ele fez isso. Todos os filmes do Stanley Kubrick, os cinéfilos, né, o pessoal que gosta de cinema sabe que são obras de arte, né? Todos os filmes são impecáveis. E ele fez isso com 2001, Odisseia no Espaço também. Agora vem as evidências, né, as evidências mais sólidas de que o homem foi para a Lua, né? O primeiro deles, que eu acho fantástico, é a instalação de retrorefletores na superfície lunar. Isso começou com alguns experimentos primordiais que o pessoal lançava laser para a superfície da Lua e via que tinha uma resposta, né, uma refletividade. Então teve essa ideia, eles tiveram essa ideia de instalar retrorefletores para aumentar a acurácia dessa reflexão. Isso foi feito, né, pelas missões Apollo 11, Apollo 14 e Apollo 15. As missões Apollo 15 instalou um refletor muito mais potente e esses refletores refletiram a luz, então, de observatórios do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na França e no Japão, né? Várias medidas independentes. E isso aumentou muito a acurácia da distância da Terra à Lua, né? Você emitir um laser e calcular o tempo que volta, né? A Lua hoje se sabe que está aproximadamente 1 segundo luz da Terra, então demora 1 segundo para ir, mais 1 segundo para voltar, né? Isso foi feito nessas missões aqui. Foi possibilitado nessas missões aqui, né? Aqui uma figura do laser, do Lick Observatory, fazendo essa medição na Lua. Em 2011, um orbitador da Lua chamado Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, né, a câmera desse orbitador, capturou alguns detalhes na superfície das missões Apollo 11 e Apollo 14. Né? Então ali tem o Descent Stage, que é o estágio de descida. Aqui tem, na Apollo 14 tem alguns rastros dos rovers, né, que foram pegadas de astronautas, na verdade.
E né, algumas coisas, o laser tem um instrumento que foi deixado aqui, que é o instrumento de detecção de sinais sísmicos, né? Então todos esses detalhes foram tirados por uma câmera orbitando a Lua em 2011, né, da Apollo 11 e da Apollo 14. Além disso, tem, né, rochas que foram trazidas por astronautas expostas em museus no mundo inteiro. Um deles é no National Air and Space Museum, lá no Smithsonian Institution em Washington, que é um lugar espetacular se vocês algum dia tiverem a oportunidade de ir, né? Eu tive a oportunidade de ir no ano passado, e ali tem uma rocha, aqui tem uma instalação, né, falando, você está tocando um pedaço dessa rocha aqui, que o astronauta Harry Schmitt trouxe da Apollo 17. Está aqui o pedaço da rocha, o pessoal faz um corte, né, nessa rocha, uma lâmina, e cortou um fragmento triangular que está ali. E é possível, nessa instalação, você tocar a rocha lunar. Essa aqui é a minha mão tocando a rocha lunar que foi trazida pela Apollo 17. Aquela rocha que aparece naquela foto, né, da Apollo 17 aqui. Aqui está o Harry Schmitt, da Apollo 17, o geólogo, analisando um boulder. Imagina a felicidade dele nesse momento. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com ele lá no NASA Ames, lá no Centro Ames de Pesquisa da NASA, onde eu trabalho, e ele falando os detalhes, né, da missão. Impressionante quando você vê o próprio astronauta que esteve na Lua, né, contando como que era caminhar na Lua. Ele conta que pela gravidade ser menor, né, 16% da gravidade terrestre, eles andavam, né, os astronautas andavam pela superfície lunar e aquela poeira ia levantando, e a gravidade é pouca, ia ficando, né, tudo aquele nevoeiro. E aí teve uma hora lá que ele ficou com medo de se perder, porque perdeu de vista o módulo lunar, né? Então é impressionante os detalhes, assim, né, a riqueza de detalhes que eles contam. Lá no Smithsonian também tem o módulo lunar, que é o LM-2, né? Esse aqui é o módulo lunar 1 da Apollo 5, né? Então, uma daquelas missões não tripuladas, para você ver de novo o cuidado, né, dos americanos. Eles iam testar um módulo lunar, eles faziam 2 módulos lunares. Eles testaram um, foi tudo bem, eles não precisaram testar o LM-2 da Apollo 5. O LM-2 é justamente esse aqui que está exposto. Ele foi certificado para voar, mas ele nunca chegou a voar. Está lá o LM-2 da Apollo 5. E aqui as 2 cápsulas que eu já falei, do Gemini e do Mercury. E aqui uma rocha lunar trazida pela Apollo 15, pelos astronautas da Apollo 15, que está exposta no Chabot Space and Science Center, ali em Oakland, no East Bay, perto da Baía de São Francisco. Né? Também um centro espacial, um centro de visitação muito interessante, muito bacana. Ali tem uma réplica da cápsula do programa Mercury, aqui está adaptado, né, para as pessoas poderem entrar e ver ali. A janelinha é muito menor que isso, né, mas aqui está eu com a minha família ali visitando em agosto de 2017. E aqui em maio de 2008 eu tive a oportunidade de ir para o Kennedy Space Center e tem lá o módulo de comando da Apollo 14. Então todas essas relíquias espaciais, elas contam a história de todo o processo que levou a chegada do ser humano à Lua, né? Então as pessoas que contestam isso, né, são as que menos sabem, nunca tiveram a oportunidade de ir no museu, que conta a história, né? Na época dos lançamentos, a comunidade de astrônomos amadores se reuniam lá no Kennedy Space Center para ficar olhando, né, o foguete, para ver se estava indo para a Lua mesmo. Então, no mundo inteiro, o pessoal lançava as coordenadas, falou, tá aqui, tá ali. Então, o mundo inteiro acompanhando, né? Ao final do programa Apollo, a conclusão das missões do programa Apollo, com a Apollo 17, os Estados Unidos repetiu aquele ato de enviar amostras de solo lunar para várias nações do mundo inteiro, né? Com esses dizeres, né, que eu vou ler aqui porque eu acho muito bonito isso daqui. O programa de pouso lunar da Apollo, conduzido pelos Estados Unidos, foi concluído com sucesso. Homens do planeta Terra alcançaram o primeiro marco no espaço. Mas enquanto nos estendemos para as estrelas, sabemos que estamos também sobre os ombros de muitos homens, de muitas nações aqui em nosso próprio planeta. No mais profundo sentido, nossa exploração da Lua foi realmente um esforço internacional.
É por essa razão que, em nome do povo dos Estados Unidos, apresento essa bandeira levada para a Lua, para o seu estado, e seu fragmento da Lua obtido durante a missão final do programa Apollo. Se pessoas de muitas nações podem agir juntas para realizar os sonhos da humanidade no espaço, então certamente podemos agir juntos para realizar o sonho de paz da humanidade aqui na Terra. Foi nesse espírito que os Estados Unidos da América foram para a Lua, e é nesse espírito que estamos ansiosos para compartilhar o que fizemos e o que aprendemos com toda a humanidade. Então, claro que é um ato diplomático, um ato de amizade. Isso aí durante a Guerra Fria ainda, todo mundo temendo, aquele temor de uma guerra nuclear, e essa mensagem veio em bom momento. E aqui estão algumas fotografias das rochas lunares que foram enviadas para todos os estados americanos e várias nações do mundo inteiro. E um fato interessante que eu percebi, que eu descobri, aqui só para contar um pouquinho antes, as 3 formas que rochas lunares são encontradas aqui na Terra, com as amostras coletadas pelo programa Apollo, 382 quilos. Algumas amostras foram trazidas pelo programa soviético, pelas missões Luna, e cerca de 50 quilos de meteoritos lunares. São as 3 formas de rochas presentes aqui na Terra. E essas rochas lunares, as que foram trazidas pelo programa Apollo, são muito valiosas. Aqui teve um fragmento em Honduras que foi roubado, um fragmento de 1 grama, que valia 5 milhões de dólares. 0,2 gramas de poeira lunar, em 93, valia 442,5 mil dólares. No mercado negro, obviamente. Isso daqui está fora de qualquer realidade. E aqui uma notícia de 2003, publicada pela Folha: pedra lunar presente dos Estados Unidos está esquecida na Universidade Gaúcha. Não sei se... Isso aqui é uma história que para mim estava escondida, eu não sabia desse fato. Mas o programa Apollo acabou em 72, em 73, no final de 72. Em 73, Richard Nixon fez presenteou as nações do mundo inteiro com essa rocha. E na época, o presidente do Brasil era o Médici. E o Médici recebeu esse presente e ficou meio que esquecido lá no escritório dele. Quando ele saiu do poder, tinha um advogado que trabalhava para ele, que foi ver quais são as coisas, os itens pessoais do presidente, e viu que tinha essa rocha aí. E sugeriu para ele doar para algum museu. E como o Médici era de Bagé, no Rio Grande do Sul, ele falou: não, vou doar para um museu em Bagé. E aí essa rocha foi para um museu lá em Bagé, e ela teve exposta por um longo período, mas aí esse museu, como vários museus no Brasil enfrentam muitas dificuldades para se manter, para manutenção básica, foi desativado, e isso daí foi redescoberto, esse fragmento de rocha, um valor milionário, foi redescoberto, e aí o museu começou a ser administrado por uma universidade, a Universidade da região da Campana, lá no Rio Grande do Sul, e hoje esse fragmento não está exposto para visitação, mas eles têm guardado. A reportagem da Folha em 2013 conseguiu fazer essas fotos, dessa plaquinha, a bandeira do Brasil que voou na Apollo 17, está lá. E a gente que trabalha com divulgação científica, a gente quer ver isso sendo exposto para a população, em algum museu, devidamente com reforço de segurança, como tem em outros países, como tem na Argentina, como tem nos países aqui da América Latina. Esse é o nosso intuito. E aí vem a pergunta, mas tá bom, então por que depois das 6 missões, por que não voltou mais? Por que não continua indo para a Lua para sempre? Quando você, por exemplo, escala um monte, escalou o Everest, escalou o Monte Aconcagua, aqui na América do Sul, você não vai lá na semana seguinte, você já foi. No caso do programa Apollo, foi uma quantidade gigantesca de dinheiro. Nessa época, o investimento da NASA no programa Apollo era 10 vezes do que o orçamento atual. Hoje, o orçamento é 20 bilhões de dólares. Então, se fosse nos dias atuais, seria 200 bilhões de dólares. E mesmo com 20 bilhões de dólares, que é 0,4% do PIB do investimento federal dos Estados Unidos, 0,4%, eles fazem todas as missões de hoje em dia. Então, só para dar uma ideia do quão custoso foi isso. E além disso, mesmo que hoje em dia investisse 200 bilhões de dólares para mandar uma missão para a Lua, com a tecnologia da época, seria impossível com os padrões de segurança de hoje em dia. Naquela época, se aceitava muito mais riscos
né? Era época de Guerra Fria, era época de supremacia tecnológica, de arriscar. Hoje em dia existem protocolos de segurança, né, que impediriam uma missão para a Lua, né? Com a tecnologia da época, mas hoje em dia a tecnologia já é mais avançada e uma viagem para a Lua é muito mais viável, né? Então, o enfoque na década de 70 mudou, não era mais ficar indo para a Lua, eram missões muito custosas. Então, durante a década de 70 foi desenvolvido um laboratório espacial chamado Skylab, que ficou em operação de 73 e 79. Teve outras missões de exploração para outros ambientes do Sistema Solar, como as sondas Viking, né, em 76. As Pioneers e as Voyagers, que forneceram imagens belíssimas dos planetas gigantes gasosos, né, planetas do Sistema Solar exterior. Então, quer dizer, o foco diversificou, na verdade, né? E o legado do programa Apollo já tinha sido deixado. Um dos grandes legados do programa Apollo foi a miniaturização dos componentes eletrônicos, dos microprocessadores. Né? Você controlar uma espaçonave pelo computador naquela época era um grande desafio. Né? E a principal fornecedora de microprocessadores para o programa Apollo era uma empresa chamada Fairchild Microsystems, né, que fornecia os microprocessadores. E 2 funcionários da Fairchild Microsystems fundaram a Intel. E hoje em dia a gente sabe que todos os computadores pessoais do mundo, todos os microprocessadores mais avançados é da Intel. Então esse foi o grande legado da Apollo, né? Miniaturização dos sistemas de computação, de computador, né? Na década de 80, teve o desenvolvimento do Space Shuttle, dos ônibus espaciais. Foram 6 ônibus espaciais construídos. Também era um programa extremamente custoso, então o foco estava em desenvolver sistemas aqui na Terra. Né? O programa Space Shuttle ficou em operação de 81 a 2011. Foram 135 missões. Então, apesar dos acidentes da Challenger em 1986 e Columbia em 2003, né, que foram dois Space Shuttle que se perderam tragicamente, matando toda a tripulação, é considerado um programa extremamente bem sucedido, apesar dos altos custos. Né? Os ônibus espaciais permitiram a manutenção do Hubble, o telescópio espacial Hubble, que todo mundo aqui, a maioria de vocês já ouviu falar, que trouxe imagens belíssimas para a humanidade, né, até das regiões mais remotas do universo, né, confirmou a teoria do Big Bang, com a idade do universo, 14,5 bilhões de anos, né, e serve de instrumento para toda a comunidade científica até hoje. Né. Isso só foi possível porque o Hubble foi colocado em órbita da Terra, numa órbita acessível para o ônibus espacial. Então eu tive a oportunidade de conhecer um astronauta também, o Steve Smith, que ele é residente lá no Ames, que ele foi uma das pessoas que consertou o Hubble, né? O Hubble ele foi lançado pela primeira vez e ele estava míope, né? Ele não dava o foco. Isso exigiu uma manutenção e, né, por ele estar em órbita da Terra, acessível para o Space Shuttle, isso foi possível. E agora se fala do programa Artemis. Isso foi um anúncio de coisa de 1 mês atrás, 2 meses no máximo, que a NASA anunciou que vão voltar para a Lua nos próximos 5 anos. Então, até 2024, a gente tem um tempo bem razoável aí para testemunhar novamente missões tripuladas para a Lua, né, até 2024. Com a particularidade de levarem a primeira mulher astronauta. Então, essa é a primeira mulher a pisar na Lua, até 2024, o programa Artemis. Não por acaso tem esse nome, Artemis na mitologia era a irmã gêmea de Apolo, né? E começa com A também, A de América, né? Obviamente. Armstrong, Neil Armstrong, né? Tudo tem suas razões ali. Então, o programa Artemis está em implementação atualmente na NASA, né? Todos os recursos, né, estão voltados para viabilizar esse programa Artemis. Porque é assim, quando o presidente anuncia, é um desafio para o povo americano cumprir.
Então aqui já tem todo o planejamento dessa missão. Claro que não dá para ler esse slide, mas é só para destacar aqui a data de 2024, que vai ser quando vai voltar missões tripuladas para a Lua. E depois de 2025, 2026 e assim por diante, vai ter missões de retorno ali para a Lua. Então tem todo o planejamento de enviar a carga útil com missões anteriores, né? Aqui a missão Artemis 1, a primeira espaçonave a ir para a Lua no século 21. Artemis 2, First Humans to the Moon, né? Os primeiros humanos ali. E assim por diante, né? Estabelecer um fluxo, né, de missões tripuladas para a Lua, com uma estação espacial orbitando a Lua também, chamada Gateway. Então essa missão espacial que nós temos ao redor da Terra, né, orbitando a Terra, que dá 16 voltas em torno da Terra por dia, ela é uma estação espacial muito antiga, né? Foi feita na década de 90, começou a atividade em 98. Então imagina, um ambiente em que você não pode, né, jogar um balde de água com detergente, lavar e deixar limpinho, né, há 21 anos. Então os astronautas, eles contam que a estação espacial cheira mal. É coisa antiga, né, coisa bolor nos cantinhos, que eles têm que fazer uma manutenção ali, mas nunca é igual você lavar, né. Na verdade, esse contato com a água é o que os astronautas sentem mais falta. A primeira coisa que eles veem, que eles fazem quando voltam da estação espacial é tomar uma chuveirada. Lá não existe um chuveiro, né? A água é um recurso muito precioso. É muito caro você levar água. A água é pesada. Então eles reaproveitam a água, né? Fazem reciclagem, né, da urina e tal. Então o astronauta pula, né, na piscina, né, quando volta da estação espacial, porque a água é um recurso muito precioso. Então é muito antiga a estação e eles precisam fazer uma nova estação espacial e dessa vez vão fazer na Lua, né? Por quê? Novos sistemas de propulsão estão sendo desenvolvidos, né, muito mais rápidos do que os atuais. O setor privado não é à toa que está tendo uma ascensão muito alta. Isso aí faz parte do plano do governo dos Estados Unidos, né? Não é à toa que a SpaceX tem essa projeção muito grande, né? Tem muitos subsídios do governo americano para fazer os desenvolvimentos que ela faz. E então isso vai contribuir muito para um cenário de exploração espacial muito dinâmico nesse século. Aqui um outro exemplo, né, a Blue Moon, que é um lander desenvolvido pela Blue Origin, que é a empresa de exploração espacial do Jeff Bezos, dono da Amazon, né, também que está sendo desenvolvido, foi anunciado esse ano. E aqui é a SpaceX, com o seu intuito de levar seres humanos para Marte, né, antes da NASA. E provavelmente eles vão conseguir, na SpaceX. Eles fizeram uma coisa que nem a NASA fez ainda, que é você conseguir voltar ao foguete. Eu vou mostrar no final da apresentação o lançamento dos experimentos que eu preparei no laboratório, né, que foi feito por um Falcon 9 da SpaceX. E eu assisti o lançamento ao vivo no dia 3 de dezembro do ano passado. Né? Então o foguete Falcon 9 ele vai para o espaço, aí ele, lá no espaço, ele entrega o satélite, né, faz a liberação do satélite, ele tem que fazer uma manobra de 180 graus para voltar no mesmo lugar de pouso, né? Então ele acelera de volta para a Terra, aí antes de entrar na atmosfera, ou assim que está entrando na atmosfera, ele tem que fazer de novo uma manobra de 180 graus e ativar os retrofoguetes para conseguir pousar o foguete. Isso é uma coisa que nem a NASA fez ainda. Eles resolveram um problema matemático que chama pêndulo invertido. Quando você tem um pêndulo que fica assim, né, tem um movimento que descreve esse pêndulo, né? No caso do foguete, é o pêndulo invertido, que você quer pousar o foguete de maneira ereta. Então, se o foguete ele faz um movimento para esse lado, você tem que compensar com um retrofoguete na intensidade apropriada no sentido oposto. E isso é feito com inteligência artificial no foguete. Né, e de maneira extremamente precisa. Todos os últimos voos da SpaceX fizeram uso dessa tecnologia. Então, a NASA, além de ter esse intuito de voltar para a Lua, também tem o seu programa de ida para Marte. Então, até o final da década de 2040, a NASA planeja enviar astronautas para Marte, né, e trazê-los de volta em segurança. Mas existem muitas tecnologias que precisam ser desenvolvidas para viabilizar isso, né? Então, vários programas de tecnologia, exploração e ciência, né, estão caminhando juntos, né, novos sistemas de propulsão e de sistemas de suporte à vida, proteção contra a radiação e assim por diante. E
Não sei se vocês viram o filme Perdido em Marte, né? Que retrata como seria uma missão para Marte, né? Uma missão tripulada para Marte. E é um filme bastante interessante, bastante real, assim. O nosso laboratório teve o prazer, né, a honra de receber o Andy Weir, que foi o autor do livro Perdido em Marte, né, que na verdade chama O Marciano em inglês. Ele visitou o nosso laboratório e conheceu as nossas linhas de pesquisas ali. Por quê? Porque ele sabe que a biologia, né, a minha formação é biologia, ele sabe que a biologia vai ter um papel fundamental para viabilizar uma missão tripulada de longa duração para Marte. Né? Existem organismos chamados de cianobactérias, elas são bactérias mesmo, que têm a habilidade de fazer fotossíntese, então elas são bactérias verdes, com clorofila. Elas fixam o gás carbônico da atmosfera, algumas fixam nitrogênio também, então tudo que elas precisam é água e micronutrientes que estão presentes na superfície de Marte e também energia e calor e radiação solar. Com isso elas conseguem produzir como materiais orgânicos que podem ser utilizados por outros organismos para a produção de vários componentes. Né? Os micro-organismos aqui na Terra são utilizados em várias indústrias, produção de fármacos, produção de alimentos, cosméticos e assim por diante. E isso tudo vai ser transferido à medida que a humanidade expande sua presença no espaço, né, além da Terra. Mas antes, né, de pensar num sistema de suporte à vida, a gente precisa saber se essas formas de vida, se esses micro-organismos vão se comportar da mesma maneira que a gente conhece aqui na Terra em outros mundos. E pensando nisso, o nosso laboratório ali, todo ano participa de uma competição de biologia sintética chamada iGEM, que significa International Genetically Engineered Machines Competition. Então, a ideia é de usar sistemas biológicos como produtores de vários componentes ali. Em 2011, a gente recebeu as universidades de Brown e Stanford, né, os alunos que passaram o verão, né, todo ano se passa o verão, 3 meses ali no nosso laboratório desenvolvendo projetos de pesquisa. E eles pensaram em utilizar cianobactérias para fornecer nutrientes para crescer outra bactéria, que não é fotossintética, mas capaz de produzir vários compostos, né, e isso ser utilizado para produzir materiais necessários aí para uma missão. Em 2013, isso virou realmente uma missão espacial para testar esse conceito aí num cenário real do espaço, né, numa parceria entre a NASA e a Agência Espacial Alemã. Então, basicamente, nós estamos pegando carona no satélite deles, que eles vão usar uma alga chamada Euglena. Então, daí vem o nome Eucrops, né, Euglena Combined Regenerative Organic Food Production in Space. Eles que bolaram essa sigla, né, e o nosso experimento chama PowerCell, porque é uma célula cianobactéria fornecendo energia, né, energia para uma outra célula, daí Power Cell, né? E aqui o logo da nossa missão, com uma placa de Petri, que é onde a gente cresce micro-organismos, e a Lua e Marte ali, né? Então, essa nossa missão, ela vai avançar a tecnologia, né, com Power Cell e também a transformação genética no espaço. Então, vai ser a primeira vez que algum grupo de pesquisa vai fazer transformação genética no espaço. A gente vai produzir organismos geneticamente modificados no espaço, com uma potencial aplicabilidade, né? Tudo isso vai ser feito numa placa de microfluídica desse tamanho, aqui só a mão aqui para ter uma referência, é uma placa com 48 poços, 4 fileiras de 12 poços, que a gente, né, carregou essa placa de microfluídica com bactérias desidratadas, esporos de Bacillus subtilis, e isso foi reidratado em órbita. Então a missão foi lançada em dezembro do ano passado e esse satélite está atualmente em órbita da Terra. A gente está realizando os experimentos agora, né, atualmente, na gravidade de Marte, na microgravidade e na gravidade da Lua, né, para a gente comparar se tem alguma diferença nesses ambientes aí. Então, basicamente, o sistema funciona com uma fonte de luz que atravessa, né, aqui você vendo aquela plaquinha de perfil, atravessa um meio líquido com várias bactérias e ali é um detector. Então, quanto maior o número de bactérias ali nesses pocinhos, mais luz vai ser absorvida, menos luz vai chegar no detector. Então, basicamente, fazendo a leitura da densidade óptica da cultura ao longo do tempo.
Então, com isso, a gente vai saber se tem alguma diferença, né, comparando os 3 níveis de gravidade. Aqui só para mostrar o layout, né, as 2 plaquinhas em cada cápsula, os meios de cultura e o componente aqui de resíduo. Aqui uma cápsula mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapato, né, são 2 cápsulas que estão voando no satélite, são 4 plaquinhas de microfluídica. Aqui o satélite, né, essas 2 cápsulas, uma em cada lado aqui, é um satélite cilíndrico, porque a gravidade artificial vai ser gerada através da rotação desse satélite. Então, existe esse eixo aqui, que o satélite vai ficar apontado para o Sol, os painéis solares, e através da rotação, a gente está simulando a gravidade de Marte e da Lua, e sem gravidade, a microgravidade, né? Aqui o satélite real, lá em Bremen, na Alemanha, com os painéis solares, e o nosso payload aqui, né? Instalado nesse satélite aí. O pessoal da sala de controle, lá em Bremen, também, né, que está controlando e fazendo toda a telemetria do satélite, né? E aqui um videozinho sobre essa missão, um videozinho bem curto, de 1 minuto e pouco, mostrando, foi um vídeo produzido pelo instituto que eu trabalho lá, que é o Blue Marble Space Institute of Science, mostrando as principais etapas do desenvolvimento dessa missão. Stage 2 is pressing deploy. It's launch reactor on countdown 1. We are go for launch. Então, essa é uma visão geral, né, da missão. Acho que em termos de apresentação era mais ou menos isso. Aqui no Brasil, né, eu tenho o meu site drivanlima.com, drivanlima.com, o meu e-mail para contato, né. Ali nesse site tem um vídeo um outro vídeo sobre essa missão, mais informações sobre divulgação científica e palestras, para quem quiser mais informações sobre o meu trabalho que eu desenvolvo aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos, o convite do Francisco, né, e parabenizar o trabalho que eles fazem. Nós somos parceiros nessa empreitada de divulgação científica, num momento que a gente vive de muita informação e pouco conhecimento, né? Essas fake news, essas teorias da conspiração, eu acho que o trabalho que a gente desenvolve é fundamental, né? Para a gente nortear aí as novas gerações a desenvolverem carreiras sólidas, né? Quaisquer que sejam elas. Então, obrigado mais uma vez pela presença de todos.